Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos proteja de todo mal. Então vamos continuar os estudos no Apocalipse. O Senhor me mandou colocar agora sobre o Apocalipse. Então o Senhor tem pressa que os irmãos conheçam o que está acontecendo e irá acontecer no mundo, né? E nos prepararmos para o que está vindo e para o arrebatamento. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença, por esse estudo, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Que o Senhor fale e que eu diminua. Que o Senhor fale através de mim, que teus filhos ouçam a sua voz, que eles entendam a tua palavra e cresçam espiritualmente. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então nós, na semana passada, no sábado, estudamos sobre os 7 chifres, né, da besta e do dragão, né? Nós vimos que os 10 chifres, 10 chifres são 10 nações, né, que estarão com o anticristo. Eles irão entregar todo o seu poder para o anticristo. São 10 nações poderosas, como Daniel disse, 3 foram cortadas e ficaram 7, com mais a nação do anticristo, né, 8. Então, vamos agora para as 7 taças da ira de Deus, né? Da ira do Senhor. Então, no capítulo 16, no capítulo 14, a gente vê o povo de Israel remanescente se rendendo a Jesus. Agora, no 16, a gente vê, nós vamos estudar agora, as 7 taças, ou os 7 flagelos da ira de Deus, da ira do Senhor sobre os ímpios. Nós já começamos a estudar, né, um pouco sobre isso. Então, neste estudo de hoje, veremos como será estes flagelos, né? E no Apocalipse 16:1 diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então João ouviu, né? Vinda do santuário de Deus, do santuário, do altar, né? Uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então agora vem o juízo de Deus sobre os ímpios. Versículo 2 nos diz o seguinte: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então aqui a gente vê a primeira taça. É uma praga, é uma doença terrível. Diz que é uma doença, uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isto também nós podemos ver, não é? Lá no... A marca nós já estudamos, né? A marca será a marca que a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, vai fazer, que é o controle, né? O controle da inteligência artificial unido
Jesus disse que é a imagem, ou melhor, é o nome da besta, é o número e é a marca. Então isso significa controle mundial, significa que essa marca será umas 3 etapas, e são 3 números, 666. Então cada uma etapa é um número. Então eu já tenho estudo sobre isso. Mas aqui em Êxodo 9, 10, nos diz o seguinte sobre esta praga, né, que Deus irá jogar sobre os adoradores da besta e os que têm a marca da besta. Êxodo 9, 10 nos diz o seguinte, porque aqui é a mesma praga. É a mesma praga que Deus mandou sobre os egípcios. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Então, esta mesma praga que Deus mandou sobre o Egito no tempo de Moisés, então essa mesma praga vai ser lançada agora no juízo de Deus. Então, no Apocalipse 16, 2, e foi o primeiro e derramou as suas taças sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, somente aqueles que são do maligno, aqueles que adoram a besta nesse tempo, né? Eles terão esta praga. Os filhos de Deus não terão esta praga. Então, estas úlceras, né, malignas. No Apocalipse 16, 3, aqui é a segunda taça, diz o seguinte: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, esta taça aqui também é comparada uma das pragas, né? Uma do juízo que Deus mandou sobre o Egito. Deus também, Moisés transformou a água em sangue, a água do rio Nilo, né? E aqui a taça vai ser lançada sobre as águas do mar. Então essas águas do mar se transformarão em sangue e morrerão todos os animais do mar. Isto significa que vai faltar alimento, mais ainda nesse tempo, né? Então significa que irá faltar alimentos para as pessoas neste tempo. Então, os donos do mundo, eles já estão preparando o alimento para o povo neste tempo. E o alimento será feito em laboratório. Eles já estão fazendo. Seja bem-vinda, Elisângela. Que o Senhor lhe abençoe. Então, eles já estão fazendo este alimento. São alimentos em laboratório, né? Então, carne, frango, tudo eles estão fazendo no laboratório. Por quê? Porque neste tempo não irá ter alimento. Então, no Apocalipse 16, do 4 ao 5, nos diz o seguinte: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas.
Então, o anjo aqui jogou a taça sobre as águas, as fontes dos rios, e estas fontes se tornaram em sangue. Quer dizer, as águas dos mares vão se transformar em sangue, as águas dos rios, das fontes, né? Rios, lagoas, lagos, tudo vão se transformar em sangue. Então, as pessoas não terão nem alimentos e nem água para beber nesse tempo, né? Em Êxodo 7, do 17 ao 21, aconteceu a mesma coisa, né? No Egito, nessa época. Então, os versículos do 3 e 4 nos diz o seguinte. Vou ler mais uma vez aqui. Apocalipse 16, 3 e 4. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então todas as águas se transformarão em sangue, e todos os animais que vivem nestas águas serão mortos. Então, meus irmãos, o negócio vai acochar para quem não subir no arrebatamento, né? Então, o versículo 6 diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então, Deus, ele está transformando as águas dos mares e dos rios em sangue, porque estas pessoas malignas têm derramado sangue dos filhos de Deus, desde Abel até o último, né, nesse tempo que irá morrer. Então Deus está dando para estes adoradores da besta beberem sangue, pois sangue eles têm derramado dos filhos de Deus, e o sangue dos filhos de Deus clamam diante de Deus por justiça. Aqui em Gênesis 4:10, o sangue de Abel clamava a Deus. Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. E aqui no Apocalipse 6, 9, 10, deixa eu ler bem aqui, Apocalipse 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte: aqui também o sangue dos justos, sangue dos filhos de Deus clamam. Do 9 ao 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então chegou a hora. Deus agora está entrando com juízo para vingar-se do sangue dos filhos dele que foi derramado sobre a terra nesse tempo todo de criação terrena caída no pecado. Então agora chegou a hora do ajuste de contas, e agora eles têm água, né, com sangue, ou a água transformada em sangue, para eles beberem, porque eles derramaram o sangue dos filhos de Deus. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Eles derramaram o sangue dos cristãos e dos profetas. Quer dizer, estas pessoas mataram os cristãos e mataram os profetas. A gente vê, não é? O rei Herodes,
mandando decapitar João Batista, né? E a gente vê lá os sacerdotes em Jerusalém mandando matar apedrejado Estevão, né? E também mataram Tiago, o irmão de João, e prenderam Pedro, e assim eles foram eliminando os discípulos, os cristãos, os profetas, todos aqueles que eles não querem que fale sobre o pecado deles. Eles vão eliminando, vão prendendo, vão surrando, vão fazendo toda a ruindade. Agora chegou a hora do acerto, né? Aqui no Apocalipse 6:11 nos diz assim, 6:11: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram. Aqui eu acho, Apocalipse 6:11. Vou ler. Só comentar aqui. Ainda falta se completar o número dos que, como eles irão morrer, como eles morreram. Aqui, os mártires, né, os cristãos que estão lá embaixo do altar de Deus, clamando por justiça, porque eles foram mortos. Então, eles clamam para que Deus venha com justiça, porque estas pessoas derramaram o sangue deles. Aqui no versículo 11 diz assim: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, no Apocalipse 6:11, eles já estavam vestidos, mas Jesus estava dizendo: espere um pouquinho, porque ainda tem mais alguns cristãos que precisam ser mortos, vão ser mortos ainda por causa da minha palavra. Então, espere um pouquinho, então, só um pouquinho. Então, o juízo será do capítulo 16 do Apocalipse em diante, não é? Chegou a hora do juízo, do acerto de contas para com estas pessoas. Então, Deus, ele está chegando com juízo, mas ainda não é, porque a igreja ainda não foi tirada da terra, o anticristo ainda não está governando, mas nós estamos sendo perseguidos e muitos cristãos estão sendo mortos ainda no nosso dia. Então, no Apocalipse 6:9 nos diz que os que estavam debaixo do altar eram os que foram mortos por causa da palavra de Deus, ou melhor, por causa do Velho Testamento, da lei, também do Novo Testamento, da palavra de Jesus, não é? Tanto os profetas que seguiam o Velho Testamento, que muitos escreveram, né, os livros do Velho Testamento, tanto os profetas foram mortos, como também os apóstolos e os cristãos no Novo Testamento e nos nossos dias também. Eles foram mortos e estão sendo mortos e serão mortos na grande tribulação, porque serão perseguidos, né? Em Atos 7, dos 55 a 60, aí fala da morte de Estevão. Em Mateus 14, 1 ao 5, vamos ler lá, Mateus 14, do 1 ao 5, Mateus 14. Do 1 ao 5 nos diz o seguinte. Mateus 14, do 1 ao 5. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estáis
e por isso estas maravilhas operam nele. Então, o tetrarca, né, o Herodes, o rei de Israel, no tempo de Jesus, ele estava dizendo que João foi morto e ele que mandou matar, né? Então, em Atos 12, do 1 ao 3, aí Tiago é morto também, foi perseguido e morto. Então, tanto os profetas como os discípulos, né, e os apóstolos e os cristãos foram mortos, e o sangue clama no altar, debaixo do altar, e o sangue clama a Deus por justiça, né? Hoje nós já estamos clamando por justiça, porque a nossa nação está sendo, quer dizer, nós estamos vendo a cada dia a injustiça operar no nosso meio, e o povo do Brasil, os brasileiros e em todo o mundo já estão clamando por justiça. Então aqui os mártires, né, os profetas e os cristãos e os apóstolos o sangue deles clamam por justiça, né? No Apocalipse 11, 18, Deus vem para começar a colocar em ação esta justiça. No Apocalipse 11, 18, Deus está irado com este povo, né? E no 19, no Apocalipse 11, 19, Deus manda Jesus vir arrebatar a sua igreja, coisa que é narrado no capítulo 12 do Apocalipse. Então já botei esses estudos aí, no Apocalipse 12, do 10 ao 12. Vamos lá, Apocalipse 12, do 10 ao 12. Lá é narrado que: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, nesse texto a gente vê os servos de Deus já no céu, comemorando, né, os vencedores da besta, do anticristo, desse sistema do dragão. A igreja de Jesus está no céu já comemorando, né, os vencedores, os que permaneceram firmes em Jesus, firmes no testemunho de Cristo, de Jesus até o fim, comemorando no céu com o Cordeiro, com Jesus Cristo. Então, no Apocalipse 12, do 10 ao 12, a gente vê esta comemoração dos filhos de Deus. Em Lucas 9, 26, Jesus diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, delas se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, a pessoa que se envergonhar de Jesus e não confessar o nome dele diante dos homens e negar Jesus, então essa pessoa não terá parte com Jesus no céu. Então, é por isso que no Apocalipse 16, do 3 ao 6, Deus está dando sangue para estes ímpios beberem, pois eles derramaram o sangue das testemunhas de Jesus. Derramaram o sangue dos cristãos e dos profetas. Apocalipse 11, do 7 ao 8 e o versículo 18. Então, Apocalipse 11, 7 e 8. Deixa eu ver bem aqui. Apocalipse 11, 7 e 8 diz assim:
E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens, então aqui está falando da morte das duas testemunhas, da morte das duas testemunhas que serão mortas pelo anticristo. Então mais 2 profetas serão mortos em Jerusalém. Então por isso no capítulo 16 do Apocalipse essas pessoas irão beber sangue, porque eles derramaram o sangue dos filhos de Deus. Então Deus vai dar sangue para elas beberem. Então João descreve a 4ª taça, o 4º flagelo. Esta taça será jogada no sol. Então, vamos ver João 16:8, ele diz o seguinte: e tinha cabelos, João 16, eu estava lendo, era outra coisa. João 16:8 diz assim: e o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Eita, meu Deus, que tormento, né? Então, aqui, a 4ª taça, ela irá atingir o sol. E este sol vai esquentar o sol vai ficar tão quente, de uma tal maneira que essas pessoas irão se queimar. E é por isso que diz assim: e o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então eles ficaram em brasa, ficaram em tormento. O sol era grande, a quentura era grande demais. Então esta taça será jogada no sol, e o sol ficará tão quente que queimará os adoradores da besta, mas mesmo assim eles não se arrependerão e blasfemarão de Deus. Então, versículo 9: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então essas pessoas não se arrependerão. Quanto mais vêm as taças, quanto mais vêm os flagelos, quanto mais vem o juízo de Deus, mais eles se revoltam contra Deus, mais eles blasfemam de Deus. Meus irmãos, tem gente ainda no nosso tempo que é assim. Eles não dão glória a Deus, não reconhecem os seus pecados, não se arrependem, ficam blasfemando de Deus em tudo. Então, no Apocalipse 16, do 10 a 11, nos diz assim: e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então essas pessoas, eles se mordiam de tantas dores, de tantos tormentos, mas não se arrependeram, não pediram perdão, não glorificaram o nome de Deus, pelo contrário, blasfemaram de Deus. Então, eles se mordiam. Aqui no versículo 12 diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vocês sabiam, irmãos, que o rio Eufrates já está secando?
o rio Eufrates já está secando. Então, essa profecia aqui, que foi dada pelos profetas do Velho Testamento, já está se cumprindo. O rio Eufrates já está secando. Aqui no Apocalipse, João diz que quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, aliás, e por causa das suas dores, no 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então, é o verso 12. Então, o anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e este rio secou para que se preparasse a grande guerra do Hemagedon, a guerra entre Satanás e o Cordeiro. Esta guerra não vai ser contra a nação de Israel. Esta guerra vai ser contra o Cordeiro de Deus. E diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, certo, aqui. Então, aqui foi a preparação. Então, a taça foi derramada, o rio vai secando, os reis da terra estão se preparando para, no rio Eufrates, seco, ter esta guerra muito grande entre os adoradores da besta, entre o falso profeta e o anticristo e os seus exércitos, o exército de todo mundo, entre eles e o Cordeiro de Deus. Então, esta guerra é falada em muitos livros, né? Em muitos comentários, as pessoas sempre falam, né? Então, esta guerra já está, o rio já está secando, né? Já está secando, e ele, em muitas partes dele já está seco. Então, a guerra entre o Cordeiro de Deus e todo o sistema e governo do diabo, do anticristo e do falso profeta. Então, no Apocalipse 16, do 13 ao 14, nos diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Então, Satanás, ele sai em toda a terra, arrebanhando todos os exércitos dos governos do mundo, né, de todas as nações, para guerrear contra Jesus. E aqui diz, né, no versículo 14, no final, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, eles vão para destruir Jesus. Coitados, né? São 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então, esses espíritos vão entrar nos governos do mundo e vão convencer essas pessoas a fazerem parte do exército do anticristo para lutarem contra o Cordeiro de Deus, contra Jesus. Então, no Apocalipse 16, 14, nos diz o seguinte, eu já li, né? Porque são espíritos de demônios. Então, João nos diz que estes espíritos são espíritos operadores de sinais, ou melhor, de fenômenos na terra, no céu e no mar.
Então, esses espíritos, eles operam esses sinais, esses milagres falsos para enganarem as pessoas. E é o que a gente tem visto no decorrer destes últimos anos, né? São muitos falsos pastores, né, operando milagre, dizendo que estão curando, fazendo isso e aquilo. Já estes espíritos enganadores aí, operadores de sinais. Então devemos ter muito cuidado, né, com essas curas aí desse povo. Não devemos acreditar em todas as coisas. Então, estes demônios se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Então, no Apocalipse 19, do 11 ao 21, é este dia, o dia em que Jesus volta e destrói, né, o sistema do diabo, destrói o anticristo, joga no lago de fogo, e o falso profeta também joga no lago de fogo. Os adoradores da besta, os que têm o sinal da besta, serão todos mortos, e o próprio diabo será acorrentado e colocado no abismo. Então Jesus vai destruir todo esse sistema do maligno na terra. Então Jesus vai implantar o seu governo na terra. Aqui no Apocalipse 16:15 nos diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Por que Jesus está dizendo isso, meus irmãos? Jesus ele está dizendo que é para a gente vigiar, porque ele vem como ladrão de noite. Ele vem como ladrão, ele não vai avisar a hora, ele não vai avisar o dia, nem a hora. Nós é que temos que estar preparados, porque ele pode vir a qualquer momento, depois que cumprisse todas estas profecias. Então ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Que roupas são essas, meus irmãos? Estas roupas são as nossas obras espirituais, são a nossa comunhão com Cristo, são a nossa salvação. Estas roupas é o nosso afastar do pecado, abandonar o pecado e nos unirmos a Cristo. São as obras espirituais. Então nós temos que abandonar o pecado, nós temos que nos santificar. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Aqui em Mateus 24, 43 e 44, nos diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora, soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então Jesus disse que nós não sabemos a hora da noite em que ele vem, se vai ser 12 horas, se vai ser 3 horas, se vai ser 6 horas, mas ele vai vir à noite. À noite, ele vai vir à noite, mas não sabemos qual horário da noite. E nós já estamos nesta noite, né? Nós já estamos nesta noite. Então, a Bíblia diz lá em Mateus 25, à meia-noite ouviu-se o grito. Então, esta meia-noite já aconteceu. Este grito já foi dado. Este grito foi dado em 2019. Por quê? Porque Jesus mandou dar o grito para que esse grito viesse acordar a sua igreja. A igreja agora está sendo preparada para subir, porque o noivo já está vindo.
Então, eu acredito que nós já passamos da meia-noite. Mas aqui ele diz que ninguém sabe qual hora, qual vigia da noite o ladrão viria, né? Então, ninguém sabe que hora Jesus vem, se é 3 horas da noite, ou melhor, quando já está mais escuro, não é? Quando já está tudo deserto, tudo puras trevas, que eu acredito que é o horário em que Jesus vem. As trevas estão invadindo todo mundo. As trevas aí não é a escuridão da noite, não é a ausência do sol. As trevas aqui é pecado. E o mundo, a cada dia que passa, está mais podre. O pecado está muito maior. Então, já passamos da meia-noite. O versículo 16 diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, Armagedon. Então, a guerra vai ser no Armagedon. Lá todos os exércitos do mundo estarão lá para combater o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Inclusive o exército brasileiro vai estar lá também, né? Exército do Brasil. Então, no Apocalipse 19, 15, diz assim. Apocalipse 19, 15 diz o seguinte: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 14, nós já estudamos sobre o lagar, não é? O vinho que vai ser pisado por Jesus, que é exatamente esses flagelos. Então, aqui no capítulo 14, quando nós estudamos, né, a colheita, aí nós estudamos a colheita tanto do povo de Deus, que eles se renderam a Cristo, como a colheita dos adoradores da besta, que eles vão ser pisados no lagar. Então, aqui no capítulo 19, 15, está dizendo que é o próprio Cristo quem vai pisar eles no lagar. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então é o próprio Jesus quem vai matar todas estas pessoas. Então sangue vai ser derramado, sangue dessas pessoas. Essas pessoas serão destruídas, porque destruíram, né, o povo de Deus, mataram muitos filhos de Deus, perseguiram, mataram o próprio Jesus. Então eles vão receber a recompensa, né, no Armagedon, no rio Eufrates, né, o rio seco. Lá eles vão morrer, todos eles, o sangue deles vai ser derramado. Então, essa espada que sai da boca de Jesus é a própria palavra de Jesus que ele vai lançar, né? Então, aí no Apocalipse 16, 10, diz o seguinte: Apocalipse 16, 10 é a quinta taça, nós já vimos, né? Mas eu vou ler de novo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então aqui no Apocalipse 16, 10, o anjo lançou sobre o trono da besta, derramou sobre o trono da besta a quinta taça,
do flagelo, né? A quinta taça do juízo de Deus. A pergunta é: onde fica o trono do anticristo, que é a besta que emerge do mar? De onde o anticristo irá governar? Que pergunta, que trono é esse? Onde fica esse trono? Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos responde essa pergunta, né? 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui a gente vê onde vai ser o trono do anticristo. O trono do anticristo será em Jerusalém. Ele vai reinar de Jerusalém. Lá de Jerusalém ele vai reinar todo mundo. E ele vai sentar-se no trono, ou melhor, no templo, né, dizendo que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Messias. Então, 2 Tessalonicenses 2,4 nos diz onde ele irá se assentar e reinar como se fosse o próprio Deus. Os 3 primeiros anos e meio ele vai disfarçar, vai se passar de bonzinho para conquistar a confiança das pessoas, para que as pessoas apoiem ele e também essas pessoas coloquem a marca dele, né, em seu corpo. E também o remanescente vai estar lá servindo, né, oferecendo os animais, sacrifício e tudo mais. Mas depois dos 3 anos e meio isso será cortado. O anticristo não vai aceitar mais. Então esse remanescente vai se revoltar e vai reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias. Então no Apocalipse 16, 17 nos diz o seguinte: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Então preste atenção aqui. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, a 7ª taça foi jogada, foi lançada, né? A última taça foi jogada no ar. E saiu grande voz do santuário, do templo, né? Do céu, do lado do trono de Deus. Esta voz disse o seguinte: feito está. Essa voz era a voz do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. Então, no versículo 18, nos diz assim: e houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então, depois que essa última taça for jogada, então vai haver tudo isto, né? Vai haver vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então vai ser um terremoto que nunca aconteceu na terra. Então João relata o que aconteceu logo em seguida, né, do que diz a voz. Então aconteceu as vozes, relâmpagos, terremotos, né, terremoto, e em seguida um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Então no versículo 19 nos diz o seguinte: e a grande cidade fendeu-se
em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Mas que grande cidade está falando aqui? O versículo 19. Então, João nos diz o que irá acontecer com a grande cidade. Nós já vimos que o trono da besta vai ficar em Jerusalém. É lá que vai ser construído o templo. É lá que ele vai se sentar dizendo que é Deus. Então, aqui no versículo 19, está dizendo o seguinte: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Então, que grande cidade é esta? É a grande Jerusalém. Aqui está dizendo da grande Babilônia. Se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Então aqui é da nação de Israel que o anticristo vai governar, que o falso profeta vai estar. E a cidade, essa grande cidade, a cidade das nações, preste atenção. E as cidades das nações, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então essa cidade vai quebrar em 3 partes, vai se partir, vai se fender em 3 partes, vai ser destruída. Então aqui está dizendo que a grande cidade vai ser destruída, que a Jerusalém vai ser destruída. Essa Jerusalém que nós conhecemos hoje, terrena, vai ser destruída. E as cidades das nações caíram, as cidades também, de todas as nações, também vai ser destruída. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, aqui a grande cidade, Jerusalém, também é chamada de Babilônia. Babilônia, porque tinha muitos deuses, tinha muita prostituição, tinha muitas coisas, né, que desagradava a Deus. Assim está Jerusalém hoje. E pior vai estar no tempo do juízo, porque é de lá que o anticristo vai governar. E é por isso que a última taça vai ser lançada sobre a grande cidade, e ela vai se fender, vai ser destruída em 3 partes. Então é isto que João está vendo aqui no capítulo 16, versículo 19, não é? A grande cidade, esta grande cidade é Jerusalém, onde o anticristo colocou o seu trono e se assentou no templo como se ele mesmo fosse Jesus, fosse Deus. Esta grande cidade chamada de Jerusalém e amada pelas nações, né, todas as nações ou quase todas as nações, mas que foi lá onde houve a morte dos profetas de Deus e do Filho de Deus. Foi lá onde Jesus também foi morto, o Filho de Deus, e de muitos cristãos no decorrer dos séculos. E ainda haverá a morte de muitos cristãos e judeus que ousarem permanecer firmes em Jesus. Então essas pessoas serão decapitadas. Aqui no Apocalipse 24 diz assim: então nesse tempo, quando os judeus se rebelarem, então eles serão mortos. Aqui no Apocalipse 4 diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então,
muitos cristãos e muitos judeus que não aceitarem fazer o que a besta quer, serão degolados, serão decapitados, serão mortos. Então, meus irmãos, vai ser desta cidade chamada Jerusalém. Não há Jerusalém de Deus, porque a Jerusalém de Jesus é a Jerusalém espiritual. Não é mais essa Jerusalém terrena, humana, essa Jerusalém corrompida pelo pecado. É a Jerusalém espiritual, aquela que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É por isso que o juízo vem depois que o remanescente se arrepender e receber e reconhecer Jesus. Então, só depois disso é que vai vir o juízo sobre aqueles que têm a marca da besta, que não querem Deus. Então, no Apocalipse 16, 19, diz o seguinte, versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então Deus se vingou de Jerusalém por ter matado seus profetas, por ter matado seus discípulos, seus apóstolos, por ter matado muitos dos cristãos, né? E esta Babilônia se tornou morada de demônios. No Apocalipse 20 diz assim: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Todas as ilhas fugiram da presença de Jesus, e os montes não se acharam. Então João nos relata o desaparecimento das ilhas e dos montes. Significa que todas as ilhas irão afundar no mar, e os montes serão derrubados, serão aplanados para o governo do seu verdadeiro Messias. Então as cidades todas vão ser destruídas, os montes vão ser derrubados, as ilhas serão afundadas no mar. Quer dizer, a terra vai ficar plana, porque Deus vai começar tudo de novo. Ele não vai governar nessa terra cheia de podridão, de pecado. Jesus vai fazer tudo de novo para aqueles que vão governar com ele, vão estar nesse tempo. Ainda no Apocalipse 16, 21 nos diz: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, e pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então aqui mais uma praga, né? E ainda era a praga, a 7ª praga. E esses homens não se arrependeram. Então João relata o juízo de Deus sobre os ímpios, mesmo eles vendo tudo isto, não se arrependeram dos seus pecados e blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era muito grande. Então eles blasfemarão, eles não reconhecerão Deus como seu Criador, como seu Deus. Eles blasfemarão, xingarão, né? Então, no próximo estudo, nós vamos continuar estudando o Apocalipse. Então, que Deus tem pressa, né? Tem pressa de que vocês tenham este conhecimento. Então, aqui em Mateus 24, 44, Jesus diz o seguinte, Mateus 4, 44, ficai vós apercebidos, ou melhor, prevenidos, acautelados, preparados para o arrebatamento. Se Jesus vier e não estivermos apercebidos, ou melhor, preparados, não iremos com ele. Então devemos estar preparados para o arrebatamento, porque ele vem em qualquer hora. Ele não marcou nem o dia nem a hora, mas ele está vindo. Nós já estamos vendo tudo se cumprindo. Então a ordem de Jesus é: vigiai e estejam preparados para aquele dia.
que pode ser a qualquer momento. Mateus 24, 42 nos diz o seguinte. Mateus 24, 42. Vamos ver o que é que Mateus está nos dizendo lá. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a ordem é vigiai, esteja preparado. Então, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não está preparado para o arrebatamento, mas você ouviu esse estudo e está arrependido dos seus pecados, e você crê na palavra de Jesus, e você quer Jesus como seu Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e eu quero o Senhor como meu Salvador, e eu lhe aceito. Perdoe os meus pecados, pois eu estou arrependido dos meus pecados. E eu quero que o Senhor lave todos eles com o teu sangue, meu Jesus. Que teu Espírito venha morar em mim. Que o Senhor me ajude a caminhar daqui para frente, fazendo a sua vontade. Assim eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, e você quer realmente Ele na sua vida, então você é salvo. E continue firme. E você, meu irmão, que ainda não está preparado, mesmo sabendo o que está acontecendo, você ainda está envolvido com o mundo. Se desligue do mundo e venha para Deus, venha viver a vida espiritual. E venha ter comunhão com Cristo. E mande essa live para frente. E compartilhe, né? Vá no meu canal no YouTube, Estudos com Maria Antônia. Se inscreva lá, coloque seu bonzinho, comente e mande esse estudo para outras pessoas. Até o próximo estudo, até sábado.